Ele entrou no banco com roupas surradas e um envelope velho nas mãos. O gerente riu na cara dele, apontou o dedo e gritou: "Te tiro à força daqui." Mas quando o velho finalmente abriu a boca para dizer quem era, o banco inteiro ficou em silêncio. A porta de vidro se abriu e o silêncio tomou conta da agência inteira. Todos os olhares se voltaram para a entrada, e o que viram fez algumas pessoas segurarem a respiração de puro espanto. Um senhor de idade avançada, cabelos brancos desalinhados, barba por fazer, camisa desbotada e calça remendada nos joelhos, acabava de pisar no mármore impecável do Banco Imperial. Ele carregava contra o peito um envelope pardo todo amassado, como se ali dentro estivesse guardada a coisa mais preciosa do mundo. O contraste era brutal. De um lado, clientes vestidos com roupas caras, relógios importados, perfumes que custavam mais que o salário de muita gente. Do outro, aquele velho que parecia ter saído de outro tempo, de uma realidade que ninguém ali queria lembrar que existia. Uma senhora loira, toda produzida, coberta de joias, bufou alto e se afastou como se o homem tivesse alguma coisa contagiosa. "Meu Deus do céu!" ela murmurou para a amiga ao lado. "Agora deixam qualquer um entrar nesse lugar?" Os funcionários atrás do balcão trocaram sorrisos debochados entre si. Um deles cutucou o colega e apontou discretamente para o velho. "Aposto que ele entrou no lugar errado", disse baixinho. "Deve estar procurando o postinho da esquina." O nome dele era Tadeu Noronha, e ele ouviu cada palavra, ouviu cada risadinha, sentiu cada olhar de julgamento perfurando sua pele, mas não reagiu. Apenas apertou o envelope contra o peito com mais força e continuou caminhando em direção ao balcão. Seus passos eram lentos, arrastados, os de um homem que carrega muito mais do que o peso da idade. Ele carregava o peso de uma promessa feita para a mulher da vida dele, a única pessoa que um dia olhou para ele e enxergou algo além das roupas surradas e das mãos calejadas. Jéssica Duarte foi a única funcionária que não riu. Ela observava aquele senhor se aproximar e sentia algo estranho no peito, uma mistura de curiosidade e respeito. "Posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou quando Tadeu chegou ao balcão. A voz dela saiu gentil, quase um sussurro em meio a tanta hostilidade. Tadeu levantou os olhos e pareceu surpreso com a gentileza. "Obrigado, minha filha", ele respondeu com voz mansa. "Preciso resolver uma pendência de uma conta. Era da minha esposa. Ela não está mais aqui." Antes que Jéssica pudesse responder, uma voz cortou o ar como uma lâmina. "Pode deixar, Jéssica. Eu resolvo isso rapidinho." Era Renato Figueiredo, o gerente-geral da agência. Cabelo engomado, terno caro, sorriso de quem se acha melhor que todo mundo. Ele parou na frente de Tadeu e o olhou de cima a baixo sem esconder o nojo. "O senhor tem certeza que está no banco certo?" Renato perguntou em voz alta, propositalmente alta. "Porque aqui não é a lotérica da esquina. Aqui é o Banco Imperial." Risadas explodiram pela agência. Uma mulher de vestido vermelho aplaudiu baixinho como se estivesse assistindo a um show de comédia. Tadeu engoliu seco, mas não abaixou os olhos. "Eu sei onde estou", ele respondeu com calma. "Só preciso desbloquear uma conta que pertencia à minha esposa. O nome dela era Aurora Noronha." Renato pegou os documentos usando apenas 2 dedos, como se estivessem sujos. Folheou rapidamente, ergueu uma sobrancelha e soltou uma risada. "Aurora Noronha? Vou verificar. Mas já aviso que esse banco não é instituição de caridade." Enquanto Renato ia até o computador, Tadeu ficou parado, segurando o envelope vazio contra o peito. As pessoas ao redor continuavam lançando olhares de desprezo, cochichando entre si. "Coitado, deve ser senil. Será que fugiu de algum asilo?" Cada palavra era como uma faca entrando devagar no peito de Tadeu, mas ele não se moveu, porque tinha prometido para Aurora que ia resolver aquela situação. E Tadeu Noronha nunca quebrou uma promessa na vida. Renato voltou com um sorriso ainda maior no rosto. "Senhoras e senhores", ele anunciou em voz alta, "temos uma situação muito interessante aqui." Todos os olhares se voltaram para ele. "A conta do nosso distinto visitante tem uma pequena pendência. E sabe de quanto?" Pausa dramática. "Menos do que eu gasto num café da manhã." A gargalhada que explodiu foi ensurdecedora.
Um empresário de terno cinza, identificado como Dr. Lauro Macedo, bateu palmas e gritou: "Esse aí deve ter vindo pedir empréstimo para comprar roupa nova." Uma jovem loira tirou o celular e começou a filmar. Renato estava no auge da sua glória. "Sabe o que vou fazer?" Renato disse, se aproximando de Tadeu com passos teatrais. "Vou deixar o senhor esperar ali naquele sofá, enquanto eu tento resolver essa confusão." Ele apontou para um sofá dourado no centro da agência, claramente reservado para clientes especiais. "Vai lá, majestade. Senta no trono enquanto a gente resolve seu probleminha." Tadeu caminhou até o sofá e sentou devagar, suas costas retas, sua expressão serena. Ele não deu a Renato a satisfação de vê-lo abalado. Passou 1 hora, 2 horas. Tadeu continuava sentado enquanto cliente após cliente era atendido na sua frente. Pessoas que chegaram depois dele entravam, resolviam seus assuntos e saíam, sempre lançando olhares de estranheza. "Vão ter que higienizar esse sofá depois", comentou a mulher de vermelho. "Imagina!" Mais risadas, sempre mais risadas. Era como se Tadeu tivesse se tornado a atração principal do dia, o palhaço involuntário de um circo de crueldade. Foi nesse momento que uma senhora de idade, também vestida com roupas simples, entrou na agência. O nome dela era Dona Glória. Ela foi até o balcão com dificuldade, apoiada numa bengala, e pediu para fazer uma transferência. O valor era baixo. Renato a atendeu com a mesma grosseria. "A senhora sabe que esse valor nem compensa o trabalho, né?" Ele disse, revirando os olhos. "Mas tudo bem, vou fazer essa caridade." Dona Glória abaixou a cabeça, humilhada, sem coragem de responder. Tadeu viu aquilo. Viu os olhos daquela senhora se encherem de lágrimas. Viu a dignidade dela ser pisoteada. E algo dentro dele se moveu. Uma chama que ele pensava estar apagada. Ele se levantou do sofá dourado e caminhou até o balcão. "Moço", ele disse para Renato com voz firme, "trate essa senhora com respeito. Ela é cliente igual a qualquer outro." O silêncio que se instalou foi absoluto. Renato virou devagar, como se não acreditasse no que tinha ouvido. "Quem você pensa que é?" Ele rosnou entre os dentes. "Para me dar ordem dentro do meu banco." Ele deu um passo na direção de Tadeu, o dedo em riste. "Você é o quê? Um velho acabado que nem consegue pagar uma pendência ridícula e quer me ensinar como fazer meu trabalho?" Tadeu não recuou. "Só pedi que tratasse ela com respeito. Não custa nada." Renato soltou uma risada amarga. "Respeito? Você quer que eu tenha respeito por gente que não vale nada?" Ele se virou para os outros clientes. "Vocês estão vendo isso? O mendigo aqui quer me ensinar sobre respeito." Alguns riram. Dr. Lauro Macedo levantou o celular e filmou tudo. Dona Glória tocou o braço de Tadeu. "Deixa pra lá, moço." Ela sussurrou com a voz embargada. "Gente assim não muda." Mas Tadeu não se moveu. Porque naquele momento, ele não estava mais pensando só naquela senhora. Estava pensando em Aurora. Em quantas vezes Aurora foi tratada assim quando era jovem e não tinha nada? Em quantas vezes ela voltou para casa chorando porque alguém a fez sentir que ela não valia nada? Renato se aproximou mais de Tadeu, tão perto que dava para sentir o hálito de café caro. "Sabe o que eu vou fazer agora, velho?" Ele disse baixinho, mais alto o suficiente para todos ouvirem. "Vou te dar uma última chance. Senta naquele sofá, fica quietinho e espera eu ter tempo de resolver sua vidinha miserável. Ou então," pausa dramática, "ou então eu te tiro daqui à força, entendeu? À força." A frase ecoou pela agência inteira. Algumas pessoas prenderam a respiração. Outras soltaram risadinhas nervosas. Tadeu olhou bem fundo nos olhos de Renato e disse apenas 4 palavras. 4 palavras que o gerente jamais esqueceria pelo resto da vida. "Você não me conhece." Renato ficou paralisado por alguns segundos. Aquelas 4 palavras tinham saído da boca daquele velho com uma firmeza que ele não esperava. "Você não me conhece." O que aquilo significava? Quem aquele mendigo achava que era para falar assim com ele, o gerente-geral do Banco Imperial? A raiva subiu pelo pescoço de Renato como fogo. Ele não ia deixar barato, não mesmo. Aquele velho ia aprender quem mandava ali. "Não te conheço?" Renato repetiu em voz alta, querendo que todos ouvissem. "E preciso conhecer? Basta olhar para você para saber exatamente quem você é."
Ele apontou para as roupas de Tadeu com desdém. Um coitado que não tem onde cair duro e vem aqui atrapalhar o trabalho de gente séria. A plateia de clientes ricos riu mais uma vez. Era como se Renato estivesse conduzindo uma orquestra de crueldade, e cada riso era uma nota de uma sinfonia perversa. Doutor. Lauro Macedo continuava filmando, o sorriso estampado no rosto. Aquele vídeo ia bombar nas redes sociais. Ele tinha certeza. Tadeu permaneceu em silêncio. Seus olhos não se desviaram dos olhos de Renato nem por um segundo. Havia algo naquele olhar que incomodava o gerente. Uma calma que não combinava com a situação. Qualquer pessoa normal estaria tremendo, chorando, implorando para ir embora. Mas aquele velho estava ali, firme como uma rocha, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. E isso irritava Renato profundamente. Sabe o que eu acho? Renato continuou, dando um passo para o lado e começando a circular Tadeu como um predador cerca a presa. Eu acho que você é um desses velhos que perderam o juízo, que saem de casa sem saber para onde estão indo e acabam entrando em qualquer lugar. Ele olhou para os seguranças e fez um gesto com a cabeça. Tiago, Bruno, vem cá. Acho que vamos precisar de vocês. Os dois seguranças se aproximaram. Eram homens grandes, fortes, mas havia hesitação nos olhos deles. Algo naquela cena não parecia certo. Tadeu olhou para os dois e acenou levemente com a cabeça, como se os cumprimentasse. Boa tarde, rapazes, ele disse com educação. Os seguranças se entreolharam, sem saber como reagir. Aquele senhor estava prestes a ser expulso do banco e ainda assim os tratava com gentileza. Não fica de conversa com ele, Renato gritou. Leva esse cara para o sofá e não deixa ele sair de lá até eu mandar. Se ele tentar se levantar de novo, aí vocês me chamam que eu resolvo de outro jeito. A ameaça pairou no ar. Tadeu não reagiu. Apenas caminhou de volta para o sofá dourado e sentou com a mesma dignidade de antes. Os seguranças ficaram posicionados a poucos metros dele, claramente desconfortáveis com a função de vigiar um senhor de idade que não tinha feito nada de errado. Jéssica observava tudo do balcão com o coração apertado. Algo não estava certo. Ela tinha trabalhado naquele banco por anos e já tinha visto Renato humilhar muita gente. Mas nunca com tanta crueldade, nunca com tanta sede de destruir alguém. E aquele senhor, Tadeu, tinha algo diferente. A forma como ele falava, a forma como se portava, não combinava com as roupas que vestia. Era como se ele estivesse usando uma fantasia, interpretando um papel. Mas por quê? Com que propósito? Ela decidiu que ia descobrir. Discretamente, Jéssica voltou para o computador e começou a pesquisar mais sobre a conta de Aurora Noronha. A tela mostrava informações básicas. Nada demais. Uma conta antiga, aberta há décadas, com uma pequena pendência. Mas quando ela clicou para ver mais detalhes, algo estranho apareceu. Um código que ela nunca tinha visto antes. Um código de segurança especial, desses que só aparecem em contas de altíssimo nível. O coração dela acelerou. O que aquilo significava? Enquanto isso, no sofá dourado, Tadeu fechou os olhos e deixou a mente viajar. A imagem de Aurora surgiu como um raio de sol em dia nublado. Ela estava sorrindo, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles tinham se conhecido numa feira de rua, num dia chuvoso de inverno. Tadeu era apenas um rapaz pobre que trabalhava carregando caixas no mercado. Aurora vendia flores numa barraquinha improvisada. Flores que ela mesma cultivava no quintal da casinha onde morava com a avó. Naquele dia, Tadeu parou na frente da barraquinha só para se proteger da chuva. Não tinha dinheiro para comprar nada, mas Aurora olhou para ele e sorriu como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. "Quer uma flor, moço?" ela perguntou. Tadeu ficou sem jeito. "Não tenho dinheiro", ele confessou baixando os olhos. Aurora riu, uma risada leve como brisa de primavera. "Não perguntei se você tem dinheiro. Perguntei se você quer uma flor." E estendeu para ele a rosa mais bonita da barraquinha. Aquele gesto mudou a vida de Tadeu para sempre. Ninguém nunca tinha dado nada para ele. Ninguém nunca tinha olhado para ele sem julgamento, sem pena, sem desprezo. Aurora via algo nele que ninguém mais via. E ele prometeu naquele momento que ia passar o resto da vida tentando ser digno daquele olhar. Eles se casaram alguns meses depois.
numa cerimônia simples na igrejinha do bairro. Não tinham nada além de um ao outro. Moravam num cômodo alugado, dividiam um colchão no chão, comiam o que dava. Mas eram felizes. Mais felizes do que muita gente rica que Tadeu conhecia. Porque tinham algo que dinheiro nenhum compra. Tinham amor de verdade. Foi Aurora quem teve a ideia de abrir uma barraquinha de frutas. A gente começa pequeno, ela disse com aquele brilho nos olhos que Tadeu amava tanto. Mas um dia, meu amor, a gente vai ser grande. Você vai ver. Tadeu acreditou nela. Sempre acreditou. E juntos, centavo por centavo, suor por suor, construíram algo que ninguém imaginava possível. A barraquinha virou uma lojinha. A lojinha virou um mercado. O mercado virou uma rede. E a rede virou um império. Mas Aurora nunca quis mudar o jeito de viver. Riqueza de verdade não aparece na roupa. Ela sempre dizia. Aparece no coração. Por isso continuavam morando na mesma casa simples, vestindo as mesmas roupas de sempre, tratando todo mundo com o mesmo respeito. Porque Aurora nunca esqueceu de onde veio. E nunca deixou Tadeu esquecer também. Um barulho alto trouxe Tadeu de volta ao presente. Era Renato batendo palmas para chamar a atenção de todos. Senhoras e senhores, ele anunciou com aquele tom de apresentador de circo. Quero pedir desculpas pelo inconveniente. Nosso amigo ali do sofá já vai ser atendido. Assim que eu tiver um tempinho livre, claro. Mais risadas. A mulher de vermelho comentou alto. Você é muito paciente, Renato. Eu já tinha chamado a polícia. Renato sorriu como se tivesse recebido um elogio. O que posso fazer? Sou um homem de bom coração. Tadeu ouviu tudo, cada palavra, cada riso, mas não deixou transparecer nada. Por dentro, porém, a memória de Aurora o mantinha firme. Ele lembrou da última conversa que tiveram, poucos dias antes dela partir. Aurora estava fraca, deitada na cama, mas os olhos ainda tinham aquele brilho característico. Tadeu, ela chamou com a voz fina. Preciso te contar uma coisa. Ele se aproximou e segurou a mão dela. Pode falar, meu amor. Estou aqui. Aurora sorriu fraco. Eu guardei um dinheiro. Durante todos esses anos, um pouco de cada vez, sem você saber. Tadeu ficou confuso. Eles dividiam tudo. Sempre dividiram. Como ela tinha conseguido guardar dinheiro sem ele perceber? Esse dinheiro está numa conta especial, Aurora continuou. Uma conta que eu abri no nome de nós dois. É para ajudar pessoas que estão passando pelo que a gente passou. Gente que não tem nada, que é tratada como se não valesse nada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tadeu. Por que você não me contou antes? Porque eu queria que fosse uma surpresa. Queria ver sua cara quando descobrisse. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Promete para mim, Tadeu. Promete que você vai desbloquear essa conta e usar esse dinheiro para ajudar quem precisa. Promete que vai continuar o que a gente começou. Eu prometo, Tadeu disse com a voz embargada. Eu prometo, meu amor. Aurora sorriu uma última vez. Eu sei que você vai cumprir. Você sempre cumpre suas promessas. Ela partiu 3 dias depois. E Tadeu ficou sozinho com aquela promessa pesando no peito como uma montanha. Ele tentou acessar a conta várias vezes, mas sempre havia algum problema. Burocracia, pendências, documentos que faltavam. Até que finalmente conseguiu descobrir em qual agência a conta estava registrada. Era ali, no Banco Imperial, a agência mais luxuosa da cidade. Ei, velho! A voz de Renato cortou os pensamentos de Tadeu. O gerente estava parado na frente dele, os braços cruzados, o sorriso debochado. Tá dormindo aí? Sonhando que é rico? Mais risadas da plateia. Tadeu abriu os olhos devagar e olhou para Renato sem dizer nada. Sabe, eu estava pensando, Renato continuou. Talvez eu devesse cobrar aluguel desse sofá. Você já está aí há tanto tempo que praticamente mora aqui. Dr. Lauro Macedo gargalhou alto. Boa, Renato. Cobra em prestações que talvez ele consiga pagar. A piada gerou mais risadas. A mulher de vermelho tirou o celular e começou a filmar também. Isso precisa ir para o meu Instagram, ela disse. Meus seguidores vão amar. Tadeu permaneceu em silêncio. Mas algo mudou nos olhos dele. Uma faísca. Uma chama pequena que começou a crescer. Ele não estava com raiva. Não era isso. Era algo diferente.
Era a certeza de que o momento estava chegando. O momento em que todas aquelas pessoas iam descobrir quem ele realmente era. Dona Glória, que ainda estava na agência esperando sua transferência ser concluída, se aproximou do sofá devagar. Ela sentou ao lado de Tadeu, mesmo sob os olhares de reprovação de todos. "O senhor está bem?" ela perguntou baixinho. Tadeu olhou para ela e sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso. "Estou sim, minha senhora. Obrigado por perguntar. Não sei como o senhor aguenta", Dona Glória disse balançando a cabeça. "Essa gente é cruel demais." "A gente aguenta o que precisa aguentar", Tadeu respondeu. "Minha esposa me ensinou isso. Ela dizia que a dignidade não é algo que os outros podem tirar da gente. A dignidade mora aqui dentro." Ele colocou a mão no peito. "E ninguém pode tocar." Dona Glória sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua esposa parecia ser uma mulher muito sábia. Era, sim, a mulher mais sábia que já conheci. Nesse momento, Jéssica se levantou do computador com o rosto pálido. Ela tinha descoberto algo. Algo que mudava completamente tudo. Seus dedos tremiam enquanto ela pegava o telefone e discava um número interno. "Alô?" ela disse baixinho, tentando não chamar atenção. "Preciso falar com o Departamento de Contas Especiais. É urgente, muito urgente." Do outro lado da agência, Renato estava ocupado demais se exibindo para perceber o que Jéssica fazia. Ele tinha puxado uma cadeira e sentado de frente para Tadeu, como se fosse um interrogador diante de um criminoso. "Então, velho", ele disse cruzando as pernas, "me conta a sua história. De onde você veio? O que faz da vida? Além de invadir bancos, claro." Tadeu olhou para ele com calma. "Eu trabalho com comércio." "Comércio?" Renato riu. "Que tipo de comércio?" "Vende bala no sinal." A piada arrancou gargalhadas. Tadeu não se abalou. "Comecei vendendo frutas numa barraquinha, junto com minha esposa." "Que lindo! Uma história de amor e frutas!" Renato se virou para a plateia. "Estão vendo? O senhor aqui é um comerciante de sucesso, vendedor de banana." Mais risadas. Dr. Lauro quase se engasgou de tanto rir, mas Jéssica não estava rindo. Ela estava no telefone, ouvindo informações que faziam seu sangue gelar. Cada palavra que a pessoa do outro lado dizia era como um soco no estômago. Ela desligou o telefone com as mãos tremendo e olhou para Tadeu sentado naquele sofá, sendo humilhado por Renato. "Meu Deus", ela pensou. "O que a gente fez?" Ela precisava avisar Renato. Precisava parar aquilo antes que fosse tarde demais. Mas quando deu o primeiro passo na direção do gerente, algo a fez parar. Uma curiosidade mórbida. Ela queria ver até onde Renato ia. Queria ver o momento exato em que ele descobrisse a verdade. E queria ver a cara dele quando o mundo desabasse. Renato continuava seu show. "Sabe o que eu não entendo?" ele disse se inclinando para a frente. "Por que você ainda está aqui? Qualquer pessoa normal já teria ido embora. Já teria desistido. Mas você fica aí, sentado, como se estivesse esperando alguma coisa." Ele estreitou os olhos. "O que você está esperando, velho?" Tadeu sustentou o olhar. "Estou esperando você terminar." "Terminar o quê?" "Seu show." Tadeu fez um gesto abrangendo toda a agência. "Você está se divertindo muito, não está? Humilhando um velho na frente de todo mundo, se sentindo poderoso. Mas todo show tem um final, moço. E o seu está chegando." Renato sentiu um arrepio na espinha. Havia algo naquelas palavras, na forma como foram ditas, que o incomodou profundamente. Mas ele não ia demonstrar fraqueza. Não na frente de todos. "Ameaça?" ele perguntou com a voz mais firme que conseguiu. "Você está me ameaçando?" Tadeu balançou a cabeça devagar. "Não é ameaça. É só a verdade. Toda ação tem uma consequência. E você, meu jovem, está prestes a descobrir a consequência das suas." O silêncio que se seguiu foi pesado. Até os clientes que riam pararam. Havia algo no ar, uma tensão que ninguém conseguia explicar. E foi nesse exato momento que o telefone da mesa de Renato tocou. Um toque estridente que ecoou pela agência como um presságio. Renato se levantou e foi atender, ainda olhando para Tadeu com desconfiança. "Alô?" ele disse pegando o telefone. E então, seu rosto mudou. A cor sumiu das bochechas. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu.
Ele ficou ali, paralisado, ouvindo algo que destruía cada certeza que ele tinha. Quando finalmente desligou, suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou o telefone. Ele olhou para Tadeu. Olhou para o velho de roupas surradas sentado no sofá dourado. E pela primeira vez desde que aquele dia começou, Renato Figueiredo sentiu medo de verdade. Renato ainda estava com o telefone na mão, mas seus dedos não conseguiam soltá-lo. A voz do outro lado da linha tinha sido clara, direta e absolutamente aterrorizante. Ele tentou engolir, mas a garganta estava seca como se tivesse comido areia. Seus olhos foram automaticamente até o sofá dourado, onde Tadeu continuava sentado com a mesma calma de sempre. Aquele velho, aquele maldito velho de roupas surradas. Quem era ele, afinal? A ligação tinha sido do Departamento de Contas Especiais, uma divisão do banco que Renato sabia que existia, mas com a qual nunca tinha tido contato direto. Eles cuidavam apenas dos clientes mais importantes, aqueles cujas fortunas eram tão grandes que precisavam de tratamento diferenciado. E a mulher do outro lado da linha tinha feito uma única pergunta que gelou o sangue de Renato. O senhor Tadeu Noronha está sendo bem atendido? Como eles sabiam que Tadeu estava ali? Por que estavam ligando? O que aquele velho tinha a ver com o departamento mais exclusivo do banco? Jéssica observava tudo de longe, o coração disparado. Ela sabia mais do que Renato naquele momento. Sabia o que tinha descoberto no sistema. Sabia o que significavam aqueles códigos especiais na conta de Aurora Noronha. Mas decidiu ficar em silêncio. Queria ver até onde aquilo ia. Queria ver Renato pagar por cada humilhação que tinha feito aquele pobre senhor passar. Dona Glória ainda estava sentada ao lado de Tadeu no sofá dourado. Ela não tinha coragem de ir embora, não depois de tudo que tinha presenciado. Havia algo naquele homem que a fazia querer ficar por perto. Uma bondade que emanava dele como luz. "O senhor está bem?" Ela perguntou baixinho ao ver Renato se aproximando com passos hesitantes. Tadeu apenas sorriu. "Estou sim, minha senhora. Agora as coisas vão começar a ficar interessantes." Renato parou a alguns metros do sofá. Seu corpo inteiro estava tenso, os ombros rígidos, as mãos ligeiramente trêmulas. Ele tentou colocar no rosto aquele sorriso confiante de sempre, mas não conseguiu. Saiu uma careta estranha, forçada, que não enganava ninguém. Senhor Tadeu, ele disse, e sua voz saiu mais fina do que gostaria. Parece que houve um mal-entendido aqui. Os clientes que estavam rindo minutos atrás agora observavam em silêncio. Algo tinha mudado. A postura de Renato, o tom de voz, o jeito como ele se dirigia ao velho. Dr. Lauro Macedo baixou o celular devagar, sem parar de filmar, mas agora com uma expressão de curiosidade em vez de deboche. A mulher de vermelho franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. "Mal-entendido?" Tadeu repetiu calmamente. "Que tipo de mal-entendido?" Renato deu mais um passo, as mãos agora entrelaçadas na frente do corpo, numa postura quase suplicante. "É que, bem, a conta da sua esposa. A conta da dona Aurora. Parece que ela tem algumas particularidades que eu não tinha percebido antes." "Particularidades?" Tadeu ergueu uma sobrancelha. "Sim, particularidades. Códigos especiais, vínculos que eu não tinha conhecimento." Renato estava suando. Gotas escorriam pela têmpora, molhando a gola do terno caro. "Talvez a gente pudesse conversar no meu escritório? Com mais privacidade?" Tadeu olhou ao redor. Para os clientes que tinham rido dele, para os funcionários que tinham debochado, para os seguranças Tiago e Bruno que ainda estavam posicionados por perto, agora com expressões confusas no rosto. "Por que no escritório?" ele perguntou. "Achei que o senhor gostava de resolver as coisas aqui mesmo, na frente de todo mundo. Não foi assim que o senhor fez comigo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato sentiu as pernas bambearem. Aquilo era uma armadilha. Ele tinha caído numa armadilha, e nem tinha percebido. "Senhor Tadeu, por favor!" Ele baixou a voz, quase implorando. "Vamos conversar no escritório. Tenho certeza que podemos resolver tudo." "Resolver o quê, exatamente?" Tadeu se levantou do sofá devagar, com a dignidade de um rei se erguendo do trono. "Resolver o fato de que o senhor me chamou de mendigo? De que disse que eu cheirava mal?
De que ameaçou me tirar daqui à força? Cada pergunta era como um soco no estômago de Renato. Ou resolver o fato de que o senhor humilhou aquela senhora ali, ele apontou para Dona Glória. Só porque ela não estava vestida com roupas caras? Dona Glória sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Alguém estava defendendo ela. Alguém estava dando voz ao que ela tinha sentido. Os outros clientes começaram a trocar olhares desconfortáveis. De repente, as risadas de minutos atrás não pareciam mais tão engraçadas. De repente, a participação deles naquele espetáculo de crueldade começou a pesar na consciência. A mulher de vermelho guardou o celular discretamente, como se quisesse esconder as provas do que tinha feito. Renato estava desesperado. Senhor Tadeu, eu peço desculpas. Peço desculpas sinceras. Eu não sabia. Não sabia o quê? Tadeu interrompeu. Não sabia que eu podia ser alguém importante? É isso? Ele deu um passo na direção de Renato e o gerente instintivamente deu um passo para trás. Então quer dizer que se eu fosse apenas um velho pobre, o tratamento que recebi estaria certo? É assim que funciona aqui? Respeito só para quem tem dinheiro? As palavras caíram como bombas no meio da agência. Jéssica sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele homem estava dando uma aula sobre dignidade, sobre respeito, sobre o que realmente importa na vida. Nesse momento, a porta da agência se abriu e entrou um homem de terno impecável, cabelos grisalhos, postura altiva. Ele caminhou direto até onde Tadeu e Renato estavam, ignorando completamente os outros clientes. Seu crachá identificava: Dr. Otávio Medeiros, diretor regional do Banco Imperial. Renato quase desmaiou ao ver o diretor regional ali. Como ele tinha chegado tão rápido? Quem tinha chamado ele? O pânico tomou conta completamente. Doutor Otávio, ele gaguejou. Que surpresa! O senhor aqui na nossa agência? Doutor Otávio nem olhou para Renato. Seus olhos estavam fixos em Tadeu e havia neles uma mistura de respeito e preocupação. Senhor Tadeu, ele disse com voz grave. Recebi uma ligação informando que o senhor estava aqui. Vim pessoalmente verificar se está tudo bem. Os clientes arregalaram os olhos. O diretor regional tinha vindo pessoalmente? Por causa daquele velho de roupas surradas? O que estava acontecendo ali? Tadeu olhou para Dr. Otávio com uma expressão serena. Está tudo bem, Otávio. Só vim resolver a questão da conta da Aurora. Mas parece que seu gerente aqui teve algumas dificuldades em me atender. A forma como Tadeu se dirigiu ao diretor regional, chamando-o apenas de Otávio, como se fossem velhos conhecidos, fez Renato sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Quem era aquele homem? Porque o diretor regional o tratava com tanta deferência. Doutor. Otávio finalmente se virou para Renato, e o olhar que lançou fez o gerente encolher. Dificuldades em atender? Ele repetiu com voz gélida. Que tipo de dificuldades, Renato? Renato abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou ao redor, buscando ajuda, mas todos desviavam o olhar. Os mesmos clientes que tinham rido com ele agora fingiam não conhecê-lo. Doutor. Lauro Macedo estava guardando o celular no bolso com movimentos nervosos, tentando parecer invisível. Eu posso explicar o tipo de dificuldades. A voz de Dona Glória soou firme e clara. Ela tinha se levantado do sofá e caminhado até o centro da cena. Esse homem aí, ela apontou para Renato, humilhou esse senhor na frente de todo mundo. Chamou ele de mendigo, disse que ia tirar ele à força, tratou ele como se fosse lixo. E fez a mesma coisa comigo. Dr. Otávio fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando controlar uma fúria crescente. É verdade isso, Renato? Dr. Otávio, A situação foi mal interpretada. Eu estava apenas seguindo os protocolos. Protocolos? Dr. Otávio explodiu. Que protocolo manda humilhar clientes? Que protocolo manda tratar pessoas como animais? Ele se virou para todos na agência. Alguém mais presenciou isso? O silêncio foi absoluto. Ninguém queria se comprometer. Ninguém queria admitir que tinha participado, que tinha rido, que tinha filmado. Eu presenciei. Jéssica disse dando um passo à frente. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Eu vi tudo, Dr. Otávio. E foi exatamente como a senhora descreveu. O Renato tratou o Sr. Tadeu de forma desumana desde o momento em que ele entrou.
Renato olhou para Jéssica com ódio, traído pela própria funcionária. Mas o que ele podia fazer? Nada. Absolutamente nada. Dr. Otávio respirou fundo e se virou para Tadeu. Senhor Tadeu, em nome do Banco Imperial, eu peço desculpas pelo tratamento inadmissível que o senhor recebeu aqui hoje. Isso não representa os valores da nossa instituição? Eu sei que não, Otávio. Tadeu respondeu calmamente. Por isso mesmo eu quis vir pessoalmente. Queria ver com meus próprios olhos como as pessoas são tratadas quando ninguém importante está olhando. Aquelas palavras atingiram todos na agência como um raio. Tadeu não tinha vindo ali apenas para desbloquear uma conta. Ele tinha vindo para testar, para ver a verdade. E a verdade tinha sido mais cruel do que ele imaginava. Dr. Otávio acenou com a cabeça, compreendendo. E o que o senhor gostaria que fosse feito agora? Tadeu olhou ao redor. Para Renato tremendo. Para os clientes envergonhados. Para Dona Glória com lágrimas nos olhos. Para Jéssica, que tinha tido a coragem de falar a verdade. Para os seguranças Tiago e Bruno, que observavam tudo sem entender direito. Primeiro, Tadeu disse devagar, eu quero que a conta da minha esposa seja desbloqueada. A Aurora deixou aquele dinheiro para ajudar pessoas e cada dia que passa é um dia a mais que alguém deixa de receber ajuda. Será feito imediatamente, Dr. Otávio garantiu. Segundo, Tadeu continuou, eu quero ter uma conversa particular com o Sr. Renato aqui. Mas não agora, depois que tudo estiver resolvido. Renato engoliu seco. Uma conversa particular. O que aquele homem queria com ele? Destruir sua carreira? Humilhá-lo da mesma forma que ele tinha humilhado? O medo era tão intenso que ele sentia as pernas fraquejarem. E terceiro, Tadeu se virou para Dona Glória com um sorriso caloroso. Eu quero que essa senhora seja tratada como a pessoa especial que ela é. Quero que resolvam o que ela veio fazer aqui com todo o respeito que ela merece. Dona Glória começou a chorar. Não de tristeza, mas de emoção. Alguém que ela nem conhecia estava cuidando dela, defendendo ela, tratando ela como gente. Dr. Otávio acenou com a cabeça. Tudo será feito conforme o senhor deseja. Ele se virou para Jéssica. Por favor, atenda a senhora pessoalmente e garanta que ela receba o melhor tratamento possível. Jéssica assentiu e foi até Dona Glória, oferecendo o braço para acompanhá-la até o balcão. Enquanto caminhavam, Dona Glória se virou para Tadeu uma última vez. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me fazer sentir que eu valho alguma coisa. Tadeu sorriu. A senhora vale muito, Dona Glória. Nunca deixe ninguém fazer a senhora pensar o contrário. Quando Dona Glória se afastou, Dr. Otávio se aproximou de Tadeu e baixou a voz. Senhor Tadeu, preciso perguntar uma coisa. Pode perguntar. Por que o senhor não revelou quem era desde o início? Por que deixou tudo isso acontecer? Tadeu olhou para Renato, que ainda estava paralisado no mesmo lugar, e depois de volta para Dr. Otávio. Porque eu precisava saber a verdade, Otávio. Precisava ver como as pessoas são tratadas quando acham que ninguém está vendo. Minha esposa, Aurora, passou por situações assim a vida inteira. E ela sempre me disse que um dia eu precisava ver com meus próprios olhos para entender de verdade. Dr. Otávio ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Agora eu vi. Tadeu continuou. E agora eu sei exatamente o que precisa ser feito. Ele se virou e caminhou de volta para o sofá dourado, sentando-se com a mesma calma de sempre. Mas dessa vez, algo tinha mudado. O ar na agência era diferente. O poder tinha mudado de mãos. E todos ali sabiam que aquele velho de roupas surradas era muito mais do que aparentava. A pergunta que ecoava na mente de todos era uma só. Quem era Tadeu Noronha, afinal? E a resposta para essa pergunta estava prestes a mudar a vida de cada pessoa naquela agência para sempre. O silêncio na agência era tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes no teto. Todos os olhares estavam fixos em Tadeu, sentado naquele sofá dourado como se fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. Dr. Otávio Medeiros permanecia de pé ao lado dele, numa postura que deixava claro para qualquer observador atento. Aquele velho de roupas simples era alguém extremamente importante. Renato Figueiredo estava destruído. Suas pernas mal conseguiam sustentá-lo. O terno que ele usava com tanto orgulho agora parecia uma fantasia ridícula, um disfarce que não enganava mais ninguém. Ele tentou dar um passo na direção de Tadeu,
Talvez para pedir desculpas novamente, talvez para tentar consertar o irreparável. Mas Dr. Otávio o deteve com um único olhar. Um olhar que dizia claramente: fique onde está, doutor. Lauro Macedo, o empresário que tinha filmado tudo e rido mais alto que todos, estava em pânico silencioso. Seu celular queimava no bolso como uma bomba prestes a explodir. Ele tinha gravado cada humilhação, cada piada cruel, cada momento de escárnio. E agora percebia que tinha nas mãos a prova de sua própria participação naquela vergonha. Discretamente, ele tirou o celular do bolso e começou a deletar os vídeos, os dedos tremendo tanto que errava as teclas. A mulher de vestido vermelho fazia o mesmo. Seu rosto estava pálido, os lábios apertados numa linha fina de arrependimento. Ela tinha postado stories zombando daquele senhor, tinha marcado amigas, tinha escrito legendas cruéis. Agora tentava apagar tudo antes que fosse tarde demais. Tadeu observava cada movimento. Via os celulares sendo sacados às escondidas, via os dedos nervosos tentando destruir evidências. Via o desespero estampado em rostos que minutos atrás transbordavam arrogância. E sentia uma tristeza profunda. Não raiva, não desejo de vingança. Apenas tristeza por ver como as pessoas podiam ser pequenas quando se sentiam protegidas pelo anonimato da crueldade coletiva. Doutor. Otávio, Tadeu disse quebrando o silêncio. Pode providenciar o desbloqueio da conta enquanto eu espero? Não quero tomar mais tempo do que o necessário. Claro, senhor Tadeu. Vou cuidar pessoalmente. Dr. Otávio se virou para Jéssica, que tinha acabado de acomodar Dona Glória no balcão de atendimento preferencial. Jéssica, por favor, traga todos os documentos relacionados à conta de Aurora Noronha. Vamos resolver isso agora mesmo. Jéssica assentiu e correu para o computador. Seus dedos voavam pelo teclado enquanto ela acessava os arquivos da conta. Cada informação que aparecia na tela confirmava o que ela já suspeitava. Aquela não era uma conta comum. Aquela era uma conta que pertencia a uma das estruturas empresariais mais poderosas do país. Enquanto isso, Renato continuava paralisado no mesmo lugar. Sua mente era um turbilhão de pensamentos desesperados. Precisava fazer alguma coisa, precisava mostrar arrependimento, precisava salvar o que restava da sua carreira. Ele deu um passo hesitante na direção de Tadeu. Senhor Tadeu, sua voz saiu como um fio. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas será que poderíamos conversar? Eu gostaria de explicar. Tadeu ergueu a mão, interrompendo-o. Teremos nossa conversa, Renato. Eu prometi que teríamos, mas não agora. Agora eu quero resolver o que vim fazer aqui. Renato recuou, derrotado. Cada segundo que passava era uma eternidade de angústia. Do outro lado da agência, Dona Glória estava sendo atendida por uma funcionária que a tratava como rainha. A diferença era gritante. Minutos atrás, ela tinha sido humilhada por querer fazer uma simples transferência. Agora, ofereciam café, água, biscoitos. A hipocrisia era tão evidente que chegava a ser dolorosa. Mas Dona Glória não estava prestando atenção no tratamento que recebia. Seus olhos estavam fixos em Tadeu. Aquele homem que ela nem conhecia tinha se levantado para defendê-la quando ninguém mais teve coragem. Tinha arriscado ser ainda mais humilhado para proteger a dignidade dela. Quem fazia isso por uma estranha? Que tipo de pessoa era capaz de tanta bondade? Os seguranças Tiago e Bruno tinham se afastado para um canto, conversando em voz baixa. Você está entendendo alguma coisa? Tiago perguntou ao colega. Bruno balançou a cabeça. Só sei que a gente quase botou a mão num cara que fez o diretor regional vir correndo para cá. Imagina se a gente tivesse tirado ele à força como o Renato mandou? Tiago sentiu um calafrio. A gente estaria acabado. Jéssica voltou com uma pasta cheia de documentos. Ela se aproximou de Dr. Otávio e entregou os papéis com as mãos ainda trêmulas. O diretor regional começou a folhear e a cada página que virava, sua expressão ficava mais séria. Ele sabia quem era Tadeu Noronha, claro. Todo mundo no alto escalão do banco sabia. Mas ver ali, documentado, a extensão do que aquele homem representava era diferente. Senhor Tadeu, Dr. Otávio disse em voz baixa, aproximando-se do sofá. A conta pode ser desbloqueada imediatamente. Só preciso da sua assinatura em alguns documentos. Tadeu assentiu e pegou a caneta que o diretor oferecia. Enquanto assinava,
Sua mente viajou para longe dali, para uma tarde de domingo, muitos anos atrás, quando Aurora tinha lhe contado sobre o fundo que estava criando. Eles estavam sentados na varanda da casa simples onde moravam, olhando o pôr do sol. Aurora tinha um caderninho nas mãos, cheio de anotações, cálculos, planos. Tadeu, ela disse com aquele brilho nos olhos que ele amava tanto, eu tenho um sonho. Me conta, ele respondeu, já sabendo que qualquer sonho dela se tornaria sonho dele também. Eu quero criar um fundo para ajudar pessoas que estão passando pelo que a gente passou. Gente que não tem nada, que é tratada como se não valesse nada. Gente que precisa de uma chance. Tadeu segurou a mão dela. E como você quer fazer isso? Aos poucos, guardando um pouco de cada vez. Sem fazer alarde, sem querer aparecer. Só ajudando, de verdade, quem precisa. E por que você não me contou antes? Aurora sorriu, aquele sorriso que derretia o coração de Tadeu. Porque eu queria que fosse uma surpresa. Queria construir algo que fosse nosso, mas que ao mesmo tempo fosse de todo mundo que precisasse. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tadeu enquanto ele assinava o último documento. Aurora. Sua Aurora. Mesmo depois de ter partido, ela continuava cuidando dos outros. Continuava espalhando amor pelo mundo. Dr. Otávio percebeu a emoção e ficou em silêncio respeitoso. Ele não conhecia todos os detalhes da história de Tadeu e Aurora, mas conhecia o suficiente para saber que ali havia uma dor profunda, um amor imenso e um legado que precisava ser honrado. Está feito, doutor. Otávio disse quando Tadeu terminou de assinar. A conta está desbloqueada. Todos os recursos estão disponíveis. Tadeu fechou os olhos por um momento. Obrigado, Otávio. Aurora ficaria feliz. Nesse instante, um burburinho começou a se espalhar pela agência. Alguém tinha descoberto algo. Alguém tinha pesquisado o nome Tadeu Noronha no celular e encontrado informações que estavam fazendo o queixo de todo mundo cair. Dr. Lauro Macedo foi o primeiro a verbalizar. Sua voz saiu estrangulada, quase um sussurro de incredulidade. Não pode ser. Não pode ser. Ele olhava da tela do celular para Tadeu, de Tadeu para a tela, como se não conseguisse conectar as duas imagens. A mulher de vermelho se aproximou dele. O que foi? O que você descobriu? Grupo Aurora. Dr. Lauro murmurou. Holding Mendonça Noronha. Banco Imperial. Rede de supermercados, construtora, exportadora. Ele engoliu seco. Esse velho é dono de tudo isso. É dono do banco onde a gente está. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. Em segundos, todos na agência estavam pesquisando, descobrindo, entrando em choque. Tadeu Noronha não era apenas rico. Tadeu Noronha era um dos homens mais poderosos do país. Um homem que tinha construído um império do zero, ao lado da esposa, e que controlava uma fortuna que a maioria das pessoas ali não conseguia nem imaginar. E eles tinham rido dele, tinham chamado ele de mendigo, tinham filmado ele para postar nas redes sociais como se fosse uma piada. O desespero tomou conta. Pessoas começaram a se levantar e sair discretamente, tentando escapar antes que fossem identificadas. Outras ficaram paralisadas, sem saber o que fazer, como agir, o que dizer. Renato caiu sentado numa cadeira, as pernas finalmente cedendo. Seu rosto estava branco como papel. Ele tinha ameaçado tirar à força o dono do banco. Tinha chamado de mendigo o homem que assinava seu salário. Sua carreira estava acabada. Sua vida, como ele conhecia, estava acabada. Tadeu observou tudo aquilo com uma expressão ilegível. Via o pânico, via o desespero, via as máscaras caindo uma a uma. E então se levantou do sofá dourado pela última vez naquele dia. Doutor Otávio, ele disse em voz alta, e todos imediatamente ficaram em silêncio. Eu gostaria de fazer um anúncio. O diretor regional assentiu, dando espaço para Tadeu. O velho de roupas simples caminhou até o centro da agência. Seus passos eram lentos, mas firmes. Sua postura era de alguém que carregava o peso do mundo nos ombros, mas se recusava a curvar a espinha. Meu nome é Tadeu Noronha, ele começou, e sua voz ecoou por cada canto daquele lugar. E sim, eu sou o fundador do Grupo Aurora. Sou dono de 61% das ações deste banco. Silêncio absoluto.
Mas isso não é o que me define, ele continuou. O que me define é que eu fui pobre a vida inteira. Fui tratado como vocês me trataram hoje, mais vezes do que consigo contar. E a única razão pela qual estou aqui, usando essas roupas, é porque eu precisava lembrar de onde eu vim, e precisava ver, com meus próprios olhos, como as pessoas tratam quem elas acham que não vale nada. Lágrimas começaram a escorrer por vários rostos na agência. De vergonha, de arrependimento, de emoção. Minha esposa Aurora me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste. Está no coração que ela carrega. E hoje, vocês me mostraram exatamente o que tem no coração de vocês. Tadeu olhou diretamente para Renato, que chorava silenciosamente na cadeira. Mas Aurora também me ensinou outra coisa. Me ensinou que as pessoas podem mudar, que todo mundo merece uma segunda chance. E é por isso que eu estou aqui. Não para destruir ninguém, mas para dar a vocês a oportunidade de serem melhores do que foram hoje. E com essas palavras, Tadeu Noronha deu as costas para todos e caminhou em direção à sala de reuniões. A verdade tinha sido revelada, e agora a verdadeira transformação estava prestes a começar. Tadeu caminhou em direção à sala de reuniões com passos firmes, deixando para trás uma agência mergulhada em silêncio absoluto. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava falar. O ar estava carregado de vergonha, arrependimento e medo. Dr. Otávio Medeiros o acompanhou até a porta e a abriu respeitosamente, como se estivesse recebendo um rei. Antes de entrar, Tadeu se virou uma última vez. Seus olhos percorreram a agência lentamente, passando por cada rosto. Parou em Dona Glória, que ainda estava no balcão com lágrimas escorrendo pelo rosto, e acenou levemente com a cabeça. Um aceno de carinho, de reconhecimento. Ela acenou de volta, sorrindo entre as lágrimas. Então seu olhar encontrou Renato. O gerente estava destruído. Sentado naquela cadeira como se fosse um boneco sem vida, os ombros curvados, o rosto molhado de lágrimas que ele nem tentava esconder. Toda a arrogância tinha desaparecido. Toda a crueldade tinha se transformado em algo diferente. Algo que parecia desespero puro. "Renato!" Tadeu chamou com voz calma. "Venha comigo!" Aquelas duas palavras fizeram o coração de Renato disparar. Ele se levantou com dificuldade, as pernas tremendo tanto que quase tropeçou nos próprios pés. Caminhou até a sala de reuniões, sentindo os olhares de todos queimando suas costas. Sabia o que estavam pensando, que ele ia ser demitido, que ia ser humilhado, que ia pagar por tudo o que tinha feito. A porta se fechou atrás deles, e de repente estavam apenas os dois. Tadeu de um lado da mesa de mogno polido, Renato do outro. O velho de roupas simples e o gerente de terno caro. Dois mundos que tinham colidido de forma brutal naquele dia. Tadeu puxou uma cadeira e sentou devagar. Fez um gesto para que Renato fizesse o mesmo. O gerente obedeceu mecanicamente, sem conseguir erguer os olhos da superfície da mesa. Por um longo momento, ninguém disse nada. O silêncio era tão pesado que Renato podia ouvir as batidas do próprio coração. Cada segundo que passava era uma tortura. Ele esperava gritos, acusações, ameaças. Esperava que Tadeu ligasse para o departamento jurídico, que chamasse a imprensa, que destruísse sua vida de todas as formas possíveis. Mas Tadeu não fez nada disso. "Me conta sobre você, Renato", ele disse simplesmente. A pergunta pegou o gerente completamente desprevenido. Como assim? Sua história. De onde você veio? Como chegou até aqui?" Renato ficou em silêncio, confuso. Por que aquele homem queria saber sobre ele? Depois de tudo que tinha feito, por que Tadeu Noronha perderia tempo ouvindo sua história? Eu nasci numa cidade pequena. Renato começou hesitante. Interior de Minas. Família humilde. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Tadeu assentiu, incentivando-o a continuar. A gente não tinha nada. Morávamos numa casa de 2 cômodos, eu e mais 3 irmãos. Dividia colchão no chão com meu irmão mais velho. A voz de Renato começou a falhar. Fazia anos que ele não pensava nessas coisas. Anos que ele tentava esquecer de onde tinha vindo. Na escola, as outras crianças riam de mim. Riam das minhas roupas, do meu material escolar velho, do lanche que eu levava,
Quando levava, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele novamente. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de memórias que ele tinha enterrado fundo demais. Eu prometi para mim mesmo que ia sair daquela vida. Renato continuou. Que ia ser alguém. Que ia ter dinheiro, poder, respeito. Que nunca mais ninguém ia rir de mim. Ele finalmente ergueu os olhos e encontrou o olhar de Tadeu. E quando eu consegui, quando eu finalmente cheguei a algum lugar, eu me tornei exatamente aquilo que eu mais odiava. A confissão saiu como um soluço. Renato cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Tadeu observou aquele homem desmoronar e sentiu algo que não esperava sentir. Sentiu compaixão, porque ele conhecia aquela história. Conhecia a dor de ser humilhado por não ter nada. Conhecia o desejo desesperado de escapar, de ser alguém, de nunca mais ser tratado como menos. Você sabe por que eu vim aqui hoje vestido assim? Tadeu perguntou suavemente. Renato balançou a cabeça, ainda sem conseguir falar. Porque eu também fui você, Renato. Eu também fui o menino pobre que as pessoas desprezavam. Eu também dormi no chão, passei fome, usei roupa remendada. Tadeu fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. A diferença entre nós é que eu tive Aurora. Renato ergueu os olhos, curioso apesar de tudo. Aurora era pobre como eu, mais pobre talvez. Órfã, criada pela avó, vendia flores na feira para sobreviver. Mas ela tinha algo que eu nunca tinha visto em ninguém. Ela tinha um coração que não cabia no peito. Um coração que olhava para qualquer pessoa, por mais miserável que fosse, e via dignidade. Tadeu se recostou na cadeira, os olhos se perdendo em memórias distantes. Quando a gente começou a ter dinheiro, eu quis mudar tudo. Quis comprar uma casa grande, roupas caras, carros importados. Quis mostrar para o mundo que eu tinha vencido. Sabe o que a Aurora disse? Renato balançou a cabeça. Ela disse, Tadeu, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente sabe quem a gente é. E se a gente mudar por fora, vai acabar mudando por dentro também. Vai acabar virando igual àqueles que riram da gente. As palavras caíram sobre Renato como uma sentença. Era exatamente isso que tinha acontecido com ele. Ele tinha mudado por fora, e sem perceber, tinha mudado por dentro também. Tinha se tornado o valentão que humilhava os mais fracos. Tinha se tornado o monstro do qual ele próprio tinha sido vítima. Eu devia ter ouvido a Aurora antes. Tadeu continuou. Devia ter mantido os pés no chão desde o começo. Mas eu também errei, Renato. Também me perdi pelo caminho algumas vezes. Também tratei pessoas mal quando não devia. A diferença é que a Aurora sempre estava lá para me puxar de volta. Para me lembrar de quem eu era de verdade. Ele se inclinou para a frente, aproximando-se de Renato. Você não tem uma Aurora. Não tem ninguém para te puxar de volta quando você se perde. Então você foi se afundando cada vez mais, se tornando cada vez mais aquilo que você odiava. E o pior é que você nem percebeu. Você achou que estava vencendo, quando na verdade estava perdendo a coisa mais importante que existe. O quê? Renato perguntou com a voz embargada. Sua humanidade. A palavra atingiu Renato como um soco no estômago. Humanidade. Quando foi a última vez que ele tinha tratado alguém com humanidade? Quando foi a última vez que ele tinha olhado para uma pessoa e visto mais do que a roupa que ela vestia, o carro que ela dirigia, o saldo que ela tinha no banco? O senhor vai me demitir? Renato perguntou baixinho. Não era uma súplica, era apenas uma pergunta. Uma aceitação de que qualquer destino seria merecido. Tadeu ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos estudaram o rosto de Renato, procurando algo. Procurando sinceridade, talvez. Procurando uma fagulha de esperança de que aquele homem pudesse ser diferente. Demitir você seria fácil, Tadeu disse finalmente. Eu poderia acabar com sua carreira com uma única ligação. Poderia fazer com que você nunca mais conseguisse emprego em banco nenhum. Poderia destruir sua vida da mesma forma que você tentou destruir a minha dignidade hoje. Renato fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas a Aurora não ia querer isso. Os olhos de Renato se abriram de novo, surpresos. A Aurora acreditava que todas as pessoas têm bondade dentro de si, que às vezes essa bondade fica enterrada, escondida, sufocada, mas que ela nunca desaparece completamente.
E ela ia querer que eu te desse uma chance de encontrar essa bondade de novo. Uma chance? Renato repetiu, sem entender. A conta que minha esposa deixou, o dinheiro que ficou bloqueado todo esse tempo, era para criar um fundo de ajuda. Um fundo para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas que não têm nada, que são tratadas como se não valessem nada. Assim como eu e Aurora fomos tratados. Assim como você foi tratado quando era criança. Tadeu se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Esse fundo vai precisar de gente para funcionar. Gente que entenda o que é passar necessidade. Gente que saiba o quanto dói ser humilhado por ser pobre. Ele se virou para Renato. Gente como você. Renato não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está me oferecendo um emprego? Não estou oferecendo emprego. Estou oferecendo uma chance de redenção. Tadeu voltou a sentar, encarando Renato diretamente. Você vai continuar trabalhando no banco, mas vai ter uma função a mais. Vai ajudar a coordenar o Fundo Aurora. Vai visitar famílias que precisam de ajuda. Vai olhar nos olhos de pessoas que estão sofrendo e vai fazer alguma coisa por elas. Por quê? Renato perguntou, genuinamente confuso. Por que o senhor faria isso por mim? Depois de tudo que eu fiz? Porque não estou fazendo por você, Renato. Estou fazendo por Aurora. Ela dedicou a vida a ajudar pessoas. E eu tenho certeza de que ela ia olhar para você e ver o que eu estou vendo agora. O que o senhor está vendo? Um homem quebrado que precisa de uma chance para se reconstruir. Um homem que se perdeu, mas que ainda pode se encontrar. Tadeu fez uma pausa. A pergunta é, você quer essa chance? Renato ficou em silêncio por um longo momento. A oferta era generosa demais. Mais generosa do que ele merecia. Parte dele queria recusar. Queria dizer que não era digno, que merecia ser castigado por tudo que tinha feito. Mas outra parte, uma parte que ele pensava que tinha morrido há muito tempo, queria desesperadamente essa chance. Eu quero, ele disse finalmente, a voz saindo como um sussurro. Eu quero muito. Tadeu assentiu. Então vamos começar de novo. Vamos fingir que hoje foi o primeiro dia. E vamos construir algo diferente a partir de agora. Ele estendeu a mão através da mesa. Uma mão calejada, de quem trabalhou duro a vida inteira. Uma mão que pertencia a um dos homens mais ricos do país, mas que ainda carregava as marcas de uma vida de batalha. Renato olhou para aquela mão por um momento, e então a segurou com firmeza, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Quando os dois saíram da sala de reuniões, a agência inteira estava esperando. Todos os olhares se voltaram para eles, tentando decifrar o que tinha acontecido ali dentro. Esperavam ver Renato arrasado, humilhado, talvez escoltado para fora por seguranças. Mas o que viram foi diferente. Viram Tadeu Noronha e Renato Figueiredo caminhando lado a lado. Não como vítima e algoz, mas como duas pessoas que tinham acabado de fazer um acordo. Um acordo que ninguém ali entenderia completamente naquele momento, mas que mudaria muitas vidas nos meses seguintes. Tadeu parou no meio da agência e se virou para todos. O que aconteceu aqui hoje foi doloroso, ele disse. Foi doloroso para mim, foi doloroso para Dona Glória, e vai ser doloroso para muitos de vocês quando deitarem a cabeça no travesseiro hoje à noite. Mas a dor pode ser transformada em aprendizado, e o aprendizado pode ser transformado em mudança. Ele olhou para Renato, que estava de cabeça baixa ao seu lado. Este homem cometeu erros graves hoje, mas ele vai ter a chance de corrigir esses erros. Não com palavras, mas com ações. E eu espero que cada um de vocês também use esse dia como um ponto de virada. Como o dia em que decidiram ser melhores do que foram. E com essas palavras, Tadeu caminhou até Dona Glória, pegou suavemente a mão dela e a conduziu para fora da agência. Atrás deles, ficava um grupo de pessoas transformadas. Pessoas que tinham entrado naquele banco de manhã achando que sabiam tudo sobre o mundo. E que agora percebiam que não sabiam absolutamente nada. Algumas semanas tinham se passado desde aquele dia no Banco Imperial. Semanas que pareciam ter durado uma eternidade para Renato Figueiredo. Ele ainda acordava no meio da noite, suando frio, lembrando de cada palavra cruel que tinha dito, de cada risada de escárnio, de cada momento em que tratou Tadeu Noronha como se ele fosse menos que nada. A vergonha era um peso que ele carregava em cada respiração, em cada passo, em cada olhar que recebia das pessoas na rua.
O banco tinha mudado. A notícia do que aconteceu naquele dia se espalhou entre os funcionários como fogo em palha seca. Ninguém sabia exatamente todos os detalhes, mas todos sabiam o essencial. Renato Figueiredo tinha humilhado o dono do banco e, por algum motivo que ninguém entendia, ainda estava empregado. Os cochichos nos corredores eram constantes. Os olhares de julgamento, incessantes. Mas Renato aguentava tudo em silêncio. Sabia que merecia muito mais do que isso. Naquela manhã, ele recebeu uma mensagem que fez seu coração disparar. Era de Tadeu Noronha. Poucas palavras, diretas. Hoje começa seu trabalho no Fundo Aurora. Endereço abaixo. Esteja lá às 9 horas. Renato olhou para o endereço e sentiu um frio na barriga. Era uma comunidade na periferia da cidade. Um lugar onde ele nunca tinha pisado, apesar de ter nascido em um lugar muito parecido. Um lugar que ele tinha passado a vida inteira tentando esquecer. Às 8h45, Renato estacionou seu carro importado numa rua de terra batida. As casas ao redor eram simples, algumas de tijolo aparente, outras de madeira. Crianças brincavam descalças na rua. Cachorros magros dormiam à sombra. Mulheres conversavam nas portas enquanto estendiam roupa no varal. Era um mundo completamente diferente do que Renato conhecia. Ou melhor, um mundo que ele tinha escolhido esquecer. Ele caminhou até o endereço indicado. Era uma casa um pouco maior que as outras, com uma placa improvisada na frente. Fundo Aurora, escritório comunitário. A tinta da placa ainda estava fresca. Aquilo tudo estava apenas começando. Quando entrou, Renato encontrou algo que não esperava. Sentada numa cadeira de plástico, conversando animadamente com uma funcionária, estava Dona Glória. A mesma senhora que ele tinha humilhado no banco. A mesma senhora que tinha tido a coragem de testemunhar contra ele. Seus olhos se encontraram, e Renato sentiu as pernas fraquejarem. Dona Glória parou de falar. A funcionária olhou de uma para o outro, sem entender a tensão que tinha se instalado no ambiente. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ninguém disse nada. Foi Dona Glória quem quebrou o silêncio. Ela se levantou devagar, apoiada na bengala, e caminhou até Renato. Ele preparou-se para o pior, para acusações, para gritos, para a humilhação que certamente merecia. Mas o que veio foi completamente diferente. Então você é o moço que vai ajudar aqui? Ela perguntou com voz calma. Renato engoliu seco. Sou, senhora. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz. Pelo jeito que tratei a senhora naquele dia. Foi imperdoável. Dona Glória ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. Então, para surpresa de todos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O senhor Tadeu me contou sobre você. Contou que você também passou necessidade quando era menino, que também foi tratado mal por gente que se achava melhor. Renato sentiu os olhos arderem. É verdade. Então você sabe como dói, Dona Glória disse. E se você sabe como dói, pode aprender a não fazer mais isso com os outros. Ela estendeu a mão enrugada. Meu nome é Glória. Prazer em conhecer o senhor de verdade. Renato segurou aquela mão com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Renato, e o prazer é meu, Dona Glória. O prazer é todo meu. Nesse momento a porta se abriu e Tadeu entrou. Vestia as mesmas roupas simples de sempre, o mesmo chapéu surrado, o mesmo sorriso sereno. Atrás dele vinha Jéssica Duarte, carregando uma pasta cheia de documentos. Renato ficou surpreso ao ver Jéssica ali. Você também está trabalhando no fundo? Jéssica sorriu. O senhor Tadeu me convidou. Disse que precisava de gente com coração bom e coragem para falar a verdade. Ela fez uma pausa. E eu não podia continuar naquele banco depois de tudo que vi. Precisava fazer algo que tivesse significado de verdade. Tadeu se aproximou do grupo. Que bom que todos estão aqui. Hoje é um dia importante. O Fundo Aurora vai fazer sua primeira ação oficial. Vamos visitar a família Rodrigues. Ele explicou a situação. A família Rodrigues morava a algumas ruas dali. O pai tinha perdido o emprego meses atrás, a mãe trabalhava como diarista e eles tinham 3 filhos pequenos. O filho do meio, um menino chamado Pedro, tinha uma condição delicada que precisava de acompanhamento médico constante. Mas sem dinheiro,
Sem plano de saúde, a família tinha se afundado em dívidas tentando pagar os tratamentos. O Fundo Aurora vai quitar todas as dívidas da família, Tadeu disse. Vai garantir que Pedro tenha acesso ao tratamento que precisa e vai ajudar o pai a encontrar um novo emprego. Renato ouviu tudo em silêncio. Aquilo era real. Aquilo era concreto. Não eram números numa planilha, não eram relatórios num computador. Eram pessoas de verdade, com problemas de verdade, que iam receber ajuda de verdade. O grupo caminhou pelas ruas de terra até a casa da família Rodrigues. Era uma construção pequena, de tijolo aparente, com um quintal onde algumas galinhas ciscavam. Uma mulher magra, de aparência cansada, apareceu na porta quando eles se aproximaram. Seu rosto mostrava desconfiança, medo, a expressão de alguém que já tinha recebido más notícias demais na vida. Tadeu se aproximou com aquele jeito manso que só ele tinha. Dona Marta, meu nome é Tadeu. Vim trazer uma notícia boa para a senhora. A mulher olhou para o grupo com suspeita. Notícia boa? Não existe notícia boa para gente como eu. Existe sim, Tadeu disse suavemente. E a senhora vai ver agora. Ele explicou tudo. O Fundo Aurora, a missão de ajudar famílias em dificuldade, a decisão de começar pela família dela. A cada palavra, o rosto de Dona Marta ia mudando. Da desconfiança para a confusão, da confusão para a esperança, da esperança para uma emoção que ela não conseguia mais conter. Vocês vão pagar o tratamento do meu filho? Ela perguntou com a voz falhando. Vão pagar tudo? Tudo, Tadeu confirmou. E vamos ajudar seu marido a encontrar trabalho. E vamos garantir que seus filhos tenham o que precisam para estudar. Dona Marta desabou. Suas pernas cederam e ela teria caído se Jéssica não tivesse corrido para ampará-la. A mulher chorava de forma incontrolável, soluços profundos que vinham do fundo da alma. Anos de luta, de desespero, de noites sem dormir preocupada com o futuro dos filhos. E agora, de repente, alguém aparecia oferecendo ajuda, sem pedir nada em troca, sem julgamento, apenas ajuda. Por quê? Ela conseguiu perguntar entre soluços. Por que vocês estão fazendo isso? Tadeu se ajoelhou ao lado dela, mesmo com a dificuldade da idade. Porque minha esposa acreditava que todo mundo merece uma chance, que ninguém deveria passar necessidade sozinho. Ela juntou dinheiro a vida inteira para ajudar pessoas como a senhora. E agora, mesmo ela não estando mais aqui, o sonho dela continua vivo. Renato observava a cena com os olhos marejados. Ele via aquela mulher desesperada e via sua própria mãe, décadas atrás, chorando escondida porque não tinha dinheiro para comprar comida. Via aquela casa simples e via a casa onde cresceu, com goteiras no telhado e janelas que não fechavam direito. Via aquelas crianças espiando curiosas pela porta e via a si mesmo o menino, sonhando com um dia em que não precisaria mais passar vergonha por ser pobre. E então entendeu. Entendeu de verdade o que tinha feito naquele dia no banco. Não tinha humilhado apenas Tadeu, tinha humilhado sua própria história. Tinha cuspido na cara de tudo que ele mesmo tinha sido um dia. Quase sem perceber, Renato se aproximou de Dona Marta. Senhora, ele disse com a voz embargada, meu nome é Renato, e eu também cresci numa casa como a sua. Também vi minha mãe chorar porque não tinha o que dar de comer para os filhos. Também fui tratado como se não valesse nada por causa das roupas que eu usava. Dona Marta olhou para ele, ainda chorando. E o que você faz aqui? Estou aprendendo a ser gente de novo, Renato respondeu. Estou aprendendo que o verdadeiro sucesso não é ter dinheiro ou poder. É ter a capacidade de olhar para o outro e enxergar um ser humano. Tadeu observou aquela cena em silêncio. Viu Renato se ajoelhar ao lado de Dona Marta. Viu o gerente arrogante se transformar em algo diferente. Viu a semente da mudança começar a brotar. E sentiu, pela primeira vez desde que Aurora tinha partido, que talvez tudo fosse ficar bem. Quando saíram da casa da família Rodrigues, o sol já estava alto no céu. Dona Glória caminhava ao lado de Jéssica, conversando sobre os planos para o fundo. Renato caminhava um pouco atrás, em silêncio, processando tudo o que tinha vivido naquela manhã. Tadeu se aproximou dele. Como você está se sentindo? Renato pensou por um momento antes de responder. Diferente. Como se eu tivesse acordado de um pesadelo que durou anos. Isso é bom. Significa que você está no caminho certo.
Senhor Tadeu, Renato disse hesitante, eu ainda não entendo. Por que o senhor está me dando essa chance, depois de tudo que eu fiz? Tadeu parou de caminhar e olhou para Renato com aqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície. Porque a Aurora me ensinou que destruir uma pessoa é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Mas ajudar alguém a se reconstruir, isso sim é difícil. Isso sim exige força de verdade. Mas e se eu não conseguir? E se eu não for capaz de mudar? Você já está mudando, Renato. Eu vi nos seus olhos agora há pouco, quando você olhou para Dona Marta. Vi você se lembrando de quem você era, antes de deixar a raiva e o medo tomarem conta. Tadeu colocou a mão no ombro dele. A pessoa que você era naquele dia no banco não era você de verdade. Era uma máscara, uma armadura que você construiu para se proteger. Mas armaduras podem ser tiradas, e por baixo delas sempre tem um ser humano. Renato sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não tentou escondê-las. Não tinha mais vergonha de chorar. Não tinha mais vergonha de ser humano. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava. Tadeu sorriu. Não me agradeça. Agradeça a Aurora. Ela é quem me ensinou a ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mesmas não conseguem ver. Enquanto caminhavam de volta para o escritório do fundo, Renato percebeu algo que nunca tinha percebido antes. A felicidade que ele sentia naquele momento, caminhando por ruas de terra, com roupas sujas de poeira, cercado de casas simples, era maior do que qualquer felicidade que ele tinha sentido em anos de carreira no banco. Maior do que qualquer promoção, qualquer bônus, qualquer reconhecimento. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele estava fazendo algo que importava. Algo que fazia diferença. Algo que Aurora Noronha teria aprovado. E isso, ele percebeu, valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Meses tinham se passado desde aquele dia que mudou tantas vidas. O sol nascia dourado sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa, como se a própria natureza soubesse que aquele seria um dia especial. Um dia que ficaria marcado para sempre na memória de todos que estivessem presentes. Na entrada do centro comunitário Aurora Noronha, uma multidão começava a se formar. Eram centenas de pessoas, famílias que tinham sido ajudadas pelo fundo, funcionários, voluntários, autoridades, jornalistas, todos ali para testemunhar a inauguração oficial daquele espaço que representava muito mais do que paredes e telhado. Representava esperança, representava amor. Representava a prova de que uma pessoa pode mudar o mundo, mesmo depois de partir. Tadeu Noronha estava nos fundos do prédio, sozinho por alguns minutos, olhando para uma foto que carregava no bolso da camisa. Aurora sorria naquela imagem, os olhos brilhando com aquela luz que ele tanto amava. Ele passou o dedo pelo rosto dela, sentindo o peito apertar de saudade. Chegou o dia, meu amor. Ele sussurrou. O dia que você tanto sonhou. Eu queria tanto que você estivesse aqui para ver. Uma lágrima escorreu pelo rosto envelhecido, mas ele a deixou cair. Não tinha vergonha de chorar. Aurora tinha lhe ensinado que lágrimas não são fraqueza. São a prova de que o coração ainda funciona. Do lado de fora, Jéssica Duarte coordenava os últimos preparativos. Ela tinha deixado o banco semanas depois daquele dia e nunca mais olhou para trás. Agora era a diretora executiva do Fundo Aurora, responsável por transformar sonhos em realidade para centenas de famílias. Seu rosto irradiava uma satisfação que nenhum salário de banco jamais poderia comprar. Jéssica, uma voz conhecida chamou. Ela se virou e viu Dona Glória se aproximando, caminhando sem bengala pela primeira vez em anos. O tratamento que o fundo tinha proporcionado para ela tinha feito milagres. Ao lado dela, um homem de meia idade sorria orgulhoso. Era seu marido, completamente recuperado graças aos cuidados médicos que antes eram impossíveis de pagar. Dona Glória! Jéssica correu para abraçá-la. A senhora está linda. Estou viva, minha filha. Viva e feliz. Isso é mais do que eu jamais sonhei. Perto do palco improvisado, Renato Figueiredo ajustava as cadeiras para os convidados especiais. Ele estava irreconhecível. Não pelas roupas, que agora eram simples e práticas em vez de ternos caros, mas pelo olhar. Havia paz naqueles olhos que antes só conheciam ambição e arrogância.
Havia propósito onde antes só existia vaidade. Nos últimos meses, Renato tinha visitado mais de 200 famílias carentes. Tinha segurado a mão de mães desesperadas, tinha brincado com crianças que não tinham brinquedos, tinha chorado junto com pais que não sabiam como alimentar os filhos. E cada visita, cada história, cada lágrima compartilhada, tinha arrancado um pedaço da armadura que ele tinha construído ao longo dos anos. Uma figura hesitante se aproximou dele. Renato ergueu os olhos e reconheceu imediatamente. Era Dr. Lauro Macedo, o empresário que tinha filmado e rido mais alto naquele dia no banco. Ele estava visivelmente desconfortável, os olhos baixos, as mãos inquietas. Renato, doutor, Lauro disse em voz baixa. Eu vim pedir desculpas pelo que eu fiz naquele dia. Eu agi como um monstro. Renato o estudou por um momento. Meses atrás, teria sentido raiva. Teria querido humilhá-lo da mesma forma que ambos tinham humilhado Tadeu. Mas agora era diferente. Agora ele entendia que a raiva só gera mais raiva e que o ciclo precisa ser quebrado em algum momento. Os vídeos que você gravou? Renato perguntou. O que fez com eles? Dr. Lauro engoliu seco. Apaguei todos, naquela mesma noite. Não consegui dormir por semanas pensando no que eu tinha feito. Ele fez uma pausa. Vim aqui porque quero ajudar. Quero fazer parte disso. Quero tentar consertar o que eu fiz. Renato estendeu a mão. Então seja bem-vindo. Aqui a gente não julga ninguém pelo passado, só pelo que está disposto a fazer no presente. Dr. Lauro apertou a mão com força, os olhos marejados. Era o começo de uma nova história para ele também. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. O centro comunitário estava lotado. Pessoas sentadas nas cadeiras de pé nas laterais, espremidas na entrada. No palco, uma faixa enorme exibia os números do Fundo Aurora nos últimos meses. 423 famílias ajudadas, 189 tratamentos médicos pagos, 212 empregos conseguidos, 3.500 pessoas impactadas diretamente. Jéssica subiu ao palco para abrir o evento. Sua voz ecoou firme e clara pelos alto-falantes. Há alguns meses eu trabalhava num banco. Achava que sucesso era ter um bom salário, um cargo importante, o respeito dos chefes. Mas aí um dia, um senhor de roupas simples entrou naquele banco e me mostrou o quanto eu estava errada. Ela fez uma pausa, olhando para Tadeu na primeira fileira. Aquele senhor me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que a gente tem, se mede pelo que a gente faz pelos outros. E hoje, eu tenho orgulho de dizer que finalmente entendi o que isso significa. Aplausos explodiram pela multidão. A próxima a falar foi Dona Marta, a primeira mãe a ser ajudada pelo fundo. Ela subiu ao palco segurando a mão do filho Pedro, o menino que precisava de tratamento especial. Ele estava saudável, sorridente, completamente diferente da criança frágil de meses atrás. Eu não sei falar bonito. Dona Marta começou com a voz trêmula. Então vou falar do jeito que eu sei. Antes do Fundo Aurora aparecer na minha vida, eu tinha perdido a esperança. Achava que Deus tinha esquecido da gente, que a gente ia sofrer para sempre. Ela limpou uma lágrima. Mas aí apareceu um anjo na minha porta. Um anjo com roupas simples e coração gigante. E esse anjo me disse que eu não estava sozinha. Que tinha gente que se importava. Que meu filho ia ficar bom. A voz dela falhou completamente. Hoje meu Pedro está saudável. Meu marido está trabalhando. Meus filhos estão na escola. E eu tenho uma dívida que nunca vou conseguir pagar. Mas vou passar o resto da minha vida tentando. A multidão aplaudiu de pé, muitos chorando abertamente. Então chegou o momento mais esperado. Renato Figueiredo subiu ao palco. O homem que meses atrás era o vilão daquela história, que tinha humilhado Tadeu na frente de dezenas de pessoas, agora estava ali para falar sobre transformação. Eu era um monstro, ele começou, sem rodeios. Não vou fingir que não era. Eu tratava pessoas como lixo, só porque achava que elas eram menos que eu. Ria da dor dos outros, porque isso me fazia sentir poderoso. O silêncio era absoluto. Naquele dia no banco, eu humilhei um homem que eu achava que não valia nada. Chamei ele de mendigo, ameacei tirar ele à força, ri na cara dele junto com outras pessoas tão mesquinhas quanto eu.
Ele olhou para Tadeu. Mas aquele homem, em vez de me destruir quando descobri quem ele era, fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele me estendeu a mão. Ele me deu uma chance que eu não merecia. Ele viu em mim algo que eu mesmo não conseguia ver. Lágrimas escorriam pelo rosto de Renato. Hoje eu acordo todos os dias com um propósito. Visito famílias que passam pelo que eu passei quando era criança. Olho nos olhos de pessoas que o mundo trata como invisíveis e digo para elas que elas importam. E cada vez que faço isso, eu sinto que estou me tornando a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Ele se virou para Tadeu. Senhor Tadeu, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. O Senhor me salvou de mim mesmo. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida honrando essa segunda chance. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Finalmente Tadeu Noronha se levantou. Caminhou até o palco com passos lentos mas firmes. A multidão ficou em silêncio reverente. Aquele homem de roupas simples carregava uma presença que enchia o ambiente inteiro. Aurora, ele começou, a voz embargada. Minha esposa, minha companheira, minha razão de viver. Ela não está mais aqui fisicamente. Mas olhando para vocês, para esse lugar, para tudo que construímos, eu sei que ela nunca foi embora de verdade. Ele tirou a foto do bolso e mostrou para todos. Essa mulher nasceu sem nada. Órfã, pobre, vendendo flores na feira para sobreviver. O mundo disse para ela que ela não ia ser ninguém, que gente como ela não tinha futuro. Mas Aurora nunca acreditou nisso. Ela acreditava que qualquer pessoa pode mudar sua história. E mais importante, ela acreditava que qualquer pessoa pode ajudar os outros a mudar também. Tadeu olhou ao redor, para cada rosto na multidão. Esse centro comunitário não é meu. Não é do Fundo Aurora. É de vocês. É de cada família que foi ajudada, de cada criança que vai estudar aqui, de cada pessoa que encontrou esperança quando achava que tudo estava perdido. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. A Aurora sempre me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela dizia: Tadeu, a gente não leva nada dessa vida. Nem dinheiro, nem poder, nem fama. A única coisa que a gente deixa é o amor. O amor que a gente plantou no coração das pessoas. Sua voz falhou, mas ele continuou. Eu olho para vocês e vejo o amor que a Aurora plantou. Vejo sementes que ela regou com bondade, com generosidade, com fé no ser humano. E sei que enquanto vocês existirem, enquanto esse lugar existir, ela vai continuar viva. Tadeu ergueu os olhos para o céu, como se pudesse ver além das nuvens. Aurora, meu amor, nós conseguimos. O seu sonho virou realidade. E eu vou continuar cuidando dele até o dia em que a gente se encontrar de novo. Ele colocou a mão sobre o coração. Porque o verdadeiro amor não termina quando alguém parte. O verdadeiro amor continua através de cada vida que a gente toca, de cada pessoa que a gente ajuda, de cada semente de bondade que a gente planta. E esse amor, minha Aurora, esse amor é eterno. A multidão explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. Pessoas se abraçavam, choravam juntas, celebravam juntas. Dona Glória abraçava Dona Marta. Jéssica abraçava Renato. Dr. Lauro chorava como uma criança. Os seguranças Tiago e Bruno, que tinham vindo como convidados especiais, limpavam as lágrimas sem vergonha nenhuma. E no meio de toda aquela celebração, Tadeu Noronha desceu do palco devagar, caminhou até uma árvore que tinha sido plantada na entrada do centro e colocou a mão no tronco fino. Na placa ao lado, uma inscrição simples: Árvore plantada em memória de Aurora Noronha. Que suas raízes cresçam profundas e seus galhos alcancem o céu. Tadeu sorriu, olhando para cima. Conseguimos, meu amor. Seu coração continua batendo através de cada pessoa que a gente ajuda. E naquele momento, uma brisa suave soprou, balançando as folhas da árvore jovem, como se Aurora estivesse ali, abraçando ele uma última vez. A história do velho de roupas simples que foi humilhado no banco tinha chegado ao fim. Mas o legado que ele e Aurora deixaram estava apenas começando, porque a verdadeira riqueza não está no banco, está no amor que a gente deixa no mundo. E esse amor, como a Aurora sempre soube, é a única coisa que realmente dura para sempre.